Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? E hoje a gente vai então finalizar aí os nossos vídeos a respeito aí do texto da Helena Campiglia, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o Qi, a energia vital, a libido e a energia psíquica, né? Eu não vou nem fazer uma retomada aí do que a gente já viu nos outros vídeos, porque esse vídeo aqui eu quero ser curtinho. Vamos dar um jeito para fazer ele curtinho, tá? Então por isso que eu já nem vou fazer grandes introduções maiores, né? Introduções mais profundas, e vamos logo aí para o texto, vamos logo para o vídeo que é o que nos interessa. Agora que eu estou vendo aqui, não sei se está aparecendo para vocês aí, que a imagem aqui está se movimentando, ó. Que interessante. Eu tinha pego essa imagem, né, no Google normal, né, e era só uma foto mesmo. Agora que eu vi que ela está se movimentando, não sei se para vocês vai aparecer se movimentando, né, para mim aqui, ou sou eu que transcendi aqui, estou tendo uma epifania, estou tendo um contato com os deuses e estou vendo a imagem se mexer. Se vocês não estiverem vendo a imagem se mexer, ou eu estou louco, ou eu acabei de transcender espiritualmente aqui. Mas eu acho que não, acho que é a imagem mesmo que está mexendo. Bom, enfim, vamos lá, né? Bom, então nessa parte aí, na verdade é um outro capítulo, né, no livro lá da Helena. E nesse capítulo agora, ela vai estar falando um pouco da relação do Qi, da libido, da energia psíquica, né? E eu não vou nem falar muito de Qi, porque acho que essa altura do campeonato vocês já entenderam pelo menos o básico do conceito, né? Eu sei que isso é uma coisa bem mais profunda, não é assim, né? Que a gente pega, mas eu acho que esse aqui já deve ser o 4º vídeo que eu tô falando sobre Qi. Então eu não vou nem entrar muito nele, tá? Só vou falar aqui mais por cima mesmo, porque eu acho que essa parte a gente já tá meio clara, né, na disciplina. Então o que ela tá falando ali nesse capítulo sobre o Qi, né? Até porque no próprio capítulo anterior ela também falou do Qi, né? Então vamos lá, o Qi não pode ser compreendido como apenas como a energia que circula nos meridianos, né? Então é mais do que isso, né? Não é só aquela questão da energia que está ali no corpo, né? Que você fala com a acupuntura, coloca as agulhinhas ali, né? Para tratar, resolver as doenças ou os transtornos da pessoa, né? Ele é muito mais amplo, né? Ele é a força vital, o próprio movimento de transformação que sustenta tudo que existe, desde um corpo até toda a natureza, né? Então lembra, o Qi é aquela energia. De novo, né, voltando, a gente fala energia por um problema linguístico, né, porque a gente não tem aí uma palavra adequada para expressar o que seria o Qi, né, que é o mesmo problema da libido, né, que é o mesmo problema da pulsão, que foi aquilo que eu até já falei em um outro vídeo, né. A gente tem um problema aqui em relação à tradução, então como a gente não sabe muito bem como traduzir a palavra Qi, né, do chinês para o português, a gente acaba dizendo energia, né? Então o Qi é uma energia, né? Que é uma energia que está aí, está em tudo, né? Ele está no meu corpo, ele está na natureza, ele está no ar que eu respiro, ele está na comida que eu como, ele está nas palavras que eu falo, ele está nos pensamentos que eu tenho, ele está no cosmos, ele está no universo, ele está em tudo, né? Ele é aquilo que, né, lá no vídeo que eu falei mesmo sobre Qi, né, aquilo que lá nas tradições ocidentais seria lá o éter, né? A gente está mergulhado no éter, né? A gente está mergulhado no Qi, a gente vive aqui nesse campo, né? Esse campo onde as coisas acontecem. Né? Então é muito mais, quando a gente pensa a ideia de Qi, é muito mais do que simplesmente, né, uma energiazinha andando, rodando aqui nos meridianos do corpo, como se fosse o sangue, né, andando dentro ali das veias, né? Então é mais amplo do que isso. Mas isso acho que nessa altura vocês já captaram isso, né? Então nesse sentido, partindo do conceito de Qi, fica claro que não é possível dividi-lo em energia mental e energia física, né? Que é o próprio caso do Yin e do Yang, né? Você não pode dizer, existe o Yang e existe o Yin. Não, isso a gente fala uma forma de dizer, né? Mas não existe Yin sem Yang, não existe Yang sem Yin, né? Não existe nada que não tenha o Yin e o Yang. Então o Qi é a mesma coisa. Quando a gente fala do Qi no corpo, não tem como você falar do Qi mental e do Qi físico, né? O Qi psíquico e o Qi orgânico. Não existe isso. Existe o Qi, que ele vai ter formas de manifestação psíquicas e orgânicas, ou no caso, né, da medicina tradicional chinesa, que são a mesma coisa. O psíquico e o orgânico para eles é a mesma coisa, né? Então, se o Qi é insuficiente, né, pois ambos são aspectos do mesmo Qi, né? O aspecto mental e o aspecto orgânico, o aspecto físico, né, são aspectos do mesmo Qi. Então não existe doença mental, vamos dizer assim, na medicina chinesa, sem uma doença corporal. Como não existe uma doença corporal
sem uma doença psíquica, uma doença mental. Não vai existir. Né? Se você está doente de um órgão, algum aspecto emocional, espiritual, cognitivo teu está doente também. Né? E vice-versa. Então, quando você trata um, você também tem que tratar o outro. Né? Então é fácil da gente entender quando a gente pensa na psicossomática, como está aqui, né? Ó. Se o Ti é insuficiente, ele será insuficiente tanto no plano mental quanto no plano físico. Né? Uma pessoa cronicamente doente é também astênica e deprimida, né? É óbvio. Né? Pessoa com dor crônica. Eu nunca vi pessoas com dor crônica sorrindo. Como é que tá a vida? Tá ótimo, mas essa dor nas costas tá me matando. Né? Você não vai encontrar isso. Né? O cara que tá com uma dor crônica, aquela dor nas articulações, aquelas antigamente a gente chamava das LERs, né? Agora são DORTs, né? Aquelas lesões, inflamações nos tendões, né? E essas pessoas, elas nunca vão estar... nunca vão estar forma de dizer, né? Claro, elas podem ter um momento alegre e tal, mas cronicamente o humor delas vai ser um humor deprimido, né? Cronicamente o modo delas se relacionarem com as outras pessoas, com o mundo, é uma coisa densa, né? Pesada. É claro, ela está sentindo dor, né? Então, é óbvio que quem está sentindo dor não pode ficar contente, né? Não vai acontecer. Então é isso que a gente entende, que a gente vê pelo Ti, né? Então não dá para você separar em Ti psíquico ou Ti orgânico, tá? Ela vai fazer essa primeira apreensão aí, mais ou menos não, né? Que é para fazer um pouco de referência às formas como a gente no Ocidente via psicanálise, que aí é onde ela vai fazer a ligação, né, para explicar o psiquismo na medicina chinesa, que esse é o objetivo dela no livro, né? Quer dizer que no Ocidente a gente meio que fez um pouco dessa separação, mais ou menos, né? Quando a gente fala, por exemplo, de libido, né? Vamos entrar aqui no libido, a gente já pensa numa energia psíquica, né? Apesar de que o próprio Freud nunca disse que era uma energia psíquica, mas você dificilmente vai encontrar um médico, a não ser que seja um psiquiatra de base psicanalítica, que vai falar alguma coisa sobre libido. Você não vai encontrar isso. Isso nem existe, né, nos compêndios de medicina, ou de fisioterapia, ou de enfermagem, né? No máximo, se existir lá, é a pessoa da psicologia que trabalha com isso, né? Então, no Ocidente, a gente fez bem essa separação, né? Como se a gente tivesse, assim, tipo, a energia física, que aí os próprios médicos vão aceitar, que é, por exemplo, a energia elétrica, né? Que é uma energia que está aqui, o potencial elétrico do organismo, por exemplo, lá no músculo cardíaco, né? A energia elétrica é uma energia física. Eles vão acreditar, vão aceitar e vão trabalhar com essa variável, vamos colocar assim, né? Quando a pessoa tem uma parada cardíaca, o que eles fazem? Vão lá dar uma carga de energia, não é isso? Lá, né? Choque mesmo, choque elétrico, né? Quando a pessoa está num estado de depressão muito alto, o que eles vão lá? A eletroconvulsoterapia, né? Literalmente vai lá e dá um choque, dá uma carga na pessoa, né? Não é ligar na tomada, né? A eletroconvulsoterapia não é botar o cara na tomada e, né? Não é isso, né? Mas literalmente a medicina trabalha com essa energia que eles consideram uma energia física, por exemplo, a eletricidade, né? Mas a energia dita psíquica você não vai ver nenhum médico trabalhando com a energia psíquica, entre aspas, aí, que seria a libido. Mas a gente sabe, nós que somos aí da área psi, né, que nem o Freud considerava a libido algo extremamente ou somente psíquico, né? E aí ela vai falar um pouquinho sobre a libido. Eu também não vou falar aqui de libido, porque eu parto da ideia que vocês nessa altura do campeonato já sabem, né, já tem noção de libido e tal. Vamos só dar uma passadinha rapidinha aqui, passando, só para a gente relembrar uma coisinha ou outra, né? Então ela vai dizer que, no caso da libido, Freud acreditava, né, que diversas impressões recebidas durante a vida não eram usadas pela consciência, permanecendo ativas no inconsciente, né? Você já sabe. Sendo que muitas dessas impressões rejeitadas são de natureza sexual e que funcionam como impulsos que orientam na direção de algo, impulsos que orientam na direção de algo. Faltou alguma coisa aqui, né? São impressões rejeitadas são de natureza sexual que funcionam como impulsos que orientam na direção de algo que se faça, que seja feito. Faltou alguma coisa aqui nessa partezinha aqui, né? Mas é aquilo, né? A libido, ou mais especificamente aí a gente vai ver as pulsões, literalmente é aquilo que impulsiona a gente, né? É aquilo que lança a gente na direção de alguma coisa, né? Onde está o meu interesse é onde está a minha libido, né? Freud já falava isso. Onde eu faço o meu investimento, né? Então, onde eu tenho a minha atenção, é ali que está a minha libido, é ali que está o meu desejo, né? É ali que está aquilo que faz com que eu vá
na direção de algo para executar alguma coisa, né? Então é como... Eu vou falar isso lá no final, então já vou falar aqui agora também. É como o Ti, né? O Ti é aquilo que te impulsiona, é aquilo que te leva, né? Então é a mesma coisa. A libido é aquilo que te faz, que te manda, que inclusive te manda inconscientemente. Assim, quando você vê, você já tá lá, né? Principalmente aí quando... Quem nunca, né? Atire a primeira pedra. Quem nunca, né? Você bebe todas lá de madrugada, quando você menos vê, você já passou o zap lá pra morena lá, que não podia, pra morena, ou pra ruiva, né? No meu caso é a ruiva, mas enfim. Você não pude, você não devia estar mandando lá o zap, e quando você vê, já foi, né? Por isso que a primeira coisa, se você é um amigo, se você é um cara parceiro, né? De uma pessoa, quando a pessoa tá lá bêbada de madrugada, né? Principalmente Réveillon, essas coisas assim, o que você faz? Você tira o celular da pessoa, que é pra ela não fazer coisa que ela vai se arrepender depois, né? Por quê? Porque ela tá inconsciente ali, quando ela vê, pum, já foi, né? Então depois você só vai ver o que você fez no outro dia, né? Daí, pô, agora já foi, né? Enfim, piadinhas à parte, né? Mas vocês sabem que é isso, né? A libido é aquilo que, quando você vê, já foi, né? Então ela é inconsciente, ela age de modo inconscientemente, né? Então, a libido, que pode ser traduzida como vontade ou desejo, né, é basicamente constituída pelas pulsões sexuais, ou basicamente a pulsão de vida, né? Eu até poderia, já fazendo um ganchozinho aí com a teoria oriental, né? A libido, ela é como se fosse o Ti, né? E a pulsão de vida é o aspecto Yang da libido, e a pulsão de morte é o aspecto Yin da libido, né? Tô traçando paralelos, tá? Não tô dizendo que Freud nunca disse isso, pelo amor de Deus, tá? Freud nem tocava nessas coisas. Eu tô só fazendo um paralelo aqui, tá? Então, sendo estas as responsáveis pela obtenção de prazer, né? Em última análise, a libido é a nossa energia vital, literalmente, né? E a psicanálise trabalha com a ideia da libido como sendo uma energia vital. Veja, é a mesma coisa, a falta de uma palavra para dizer, então a gente também fala energia, né? Aquilo que nos coloca em movimento, principalmente a pulsão de vida, né, que nos impulsiona para a vida, para a obtenção de prazer, né? Lembra lá do princípio do prazer, né? Então a gente vai para obter o prazer, a pulsão de vida faz com que a gente se lance, faz com que a gente vá no mundo para efetivamente obter o prazer ali, né? Principalmente regido pelos aspectos do id, que é puro princípio do prazer, né? Vocês já estudaram tudo isso em psicanálise, não vou ficar entrando muito nesses detalhes, né? Então, veja, é muito semelhante ao Ti, né? É muito semelhante à ideia do Ti, né? De novo, estou só fazendo um paralelo aqui, tá? Sendo que a própria pulsão vai ser conhecida como aquilo que não é nem psíquico nem somático, mas algo que habita a fronteira entre ambos, né? Embora, foi aquilo que eu falei, que eu estava falando antes agora ali no vídeo, embora a gente vai ver muito aí no senso comum, digamos assim, né? O pessoal que trabalha na área da saúde, quem chega a conhecer a ideia aí de libido, o conceito de libido, vai entender que isso é uma energia psíquica, é uma coisa psíquica, lá, os psicólogos lidam, né? O pessoal que vai tratar do corpo, né? O fisioterapeuta, o médico, o enfermeiro, não vai trabalhar com a ideia de libido, né? Porque vai dizer, isso é coisa mental, isso é coisa psíquica, é coisa dos psicólogos, né? Embora no senso comum essa divisão seja muito clara, né? Na própria psicanálise, o Freud é enfático quando ele vai, por exemplo, falar de pulsão, quando ele vai dizer que a pulsão é aquilo que está no limite entre o psíquico e o orgânico, né? Se está no limite entre o psíquico e o orgânico, não é nem psíquico nem orgânico, né? É algo que está ali entre os dois, né? A gente sabe que a pulsão nasce do corpo, né? O Freud é enfático nisso, ela nasce no corpo, mas você vai identificar ela por um representante no psiquismo, né? Então ela joga um representante lá para o psíquico, é captado pela consciência, e aí você tem lá, você pega lá, né, as partes da pulsão, né? Mas ela é isso, ela é uma coisa que está ali, ó, entre os dois. O nosso contato com a libido, com a pulsão, ela é basicamente via o representante da pulsão, né? A imagem, lembra? Ó, a imagem, o símbolo, né? Revendo aí outros vídeos, né? Que a gente vai ter o contato e aí a gente vai poder perceber que a pulsão está se manifestando ali, né? E a libido tá indo naquela direção, né? Então veja, de novo, Freud nunca é forma de dizer, né? Tipo assim, é óbvio que Freud era uma pessoa muito culta, ele teve acesso, ele leu coisas sobre o pensamento oriental, é óbvio que ele leu, né? Mas ele não, pelo menos abertamente, a gente nunca ouviu falar, nunca leu, não tem nenhuma referência de que isso tenha sido utilizado como base para a teoria dele, tá? Apesar de que a gente sabe que o Freud teve contato com essas literaturas, ele nunca fez referência a elas para embasar a teoria dele, tá? A teoria dele vai ser embasada em outros aspectos, lá da clínica, como vocês sabem. Mas mesmo lá na teoria da libido, a gente já encontra essa coisa aí, né? Esse aspecto, né? Dessa energia que não é nem psíquica, nem orgânica, ela está ali no meio dos dois, tá? Bom, então libido é isso, né? A mesma coisa Ti, eu não vou
Não vou falar muito sobre Tícia do Libido, porque parte da ideia que você já conhece. Agora, falando do nosso amigo Reich, que aí lá no texto lá também vai falar do Reich, aí o Reich eu vou falar um pouquinho mais, tá? Também não quero falar muito para não estender o vídeo, mas um pouquinho mais só para vocês, porque eu sei que Reich vocês não conheceram, não tiveram nada em relação ao Reich, né? Bom, quem que é o Reich? O Reich, para quem não conhece, para quem nunca viu, é esse alemãozinho simpático aqui, né? Esse carinha aqui que é... E aí o Reich, ele é isso aqui que vocês estão vendo, ó. Ele é o cara do laboratório, tá? Aqui, ó, o microscópio aqui. Ele era o típico cientista de laboratório, com uma puta experiência clínica, ele tinha muita clínica, tá? Ele era um clínico antes de tudo, sim, mas ele era um clínico e... Tipo assim, ó, quando eu não estava clinicando, estava no laboratório fazendo experimento. Então, por que eu estou querendo chamar a atenção disso? Porque eu vou falar aqui das descobertas do Reich. O Reich não é aquele cara que chega às suas descobertas como o Freud, que vai ser, por exemplo, da experiência clínica associada a todo um repertório, né, intelectual. Freud era um puto intelectual, né? Ou o próprio Jung, né? Que vai ser da clínica e todo um repertório intelectual, uma base filosófica, uma base religiosa, né? Uma base intelectual. Essa é a palavra, intelectual no sentido de leituras, leituras não é bem a palavra, mas tipo, eu acho que vocês estão conseguindo entender. A base filosófica, vamos colocar assim, tá? A base tanto do Freud como o do Jung é muito filosófica e até sobre alguns aspectos religiosos, com mais ênfase na religião para o Jung do que para o Freud, né? O Reich não. Tá? O Reich não é aquele cara filosófico. O Reich não é filósofo. Nunca foi filósofo. O Reich era o cara do laboratório. Tá? O Reich era o cara que tinha a experiência clínica, a experiência prática, mas a vida dele era isso aqui, ó, é microscópio. Tá? Então, estou enfatizando isso, que é para dizer assim, que é curioso como ele vai esbarrar em coisas, né, que o Jung, o Freud, até o próprio Freud, Freud não tanto, mas o Jung, né, ou outros teóricos que a gente vai ver por aí hoje em dia, né, chegaram por outras vias, né. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Bom, então quem que é o Reich, né? Então, o Reich era um psicanalista alemão, né, foi um dos alunos tardios do Freud, tá, ele não era lá do grupinho inicial, né, ele foi posteriormente. Inclusive o Freud já estava bem velho quando ele vai estudar com Freud, ele não era muita gente fala discípulo do Freud, mas ele não chegou a ser um discípulo, né, ele foi um estudante lá do Freud e tal, mas quando o Freud já estava já mais idoso também, né. Então, o Reich, inicialmente, ele era um seguidor do Freud, né, e um entusiasta da teoria da libido. Ele quando você lê a história do Reich, por exemplo, o Reich já estava esbarrando com coisas da sexualidade muito antes de conhecer o Freud. Por isso que, inclusive, ele vai se encantar com o Freud, porque a hora que ele conhece o Freud, ele vê a teoria da sexualidade do Freud, ele diz assim, mas é isso que eu tô vendo na minha vida há anos e tal, né? Então, quem pega lá, conhecer a história do Reich, ele era novo, morava na fazenda, então eu ficava lá vendo os bichos transando lá, tal, eu ficava olhando, ficava lá mexendo tal, e era muito curioso com essa questão da sexualidade e tava sempre lá, né, tentando não, né, percebendo que aquilo ali tinha alguma coisa que é muito forte no indivíduo, por isso ele se dedicava a conhecer isso, né. E aí, quando ele descobre o Freud e a teoria da sexualidade, nossa, aquilo ali para ele foi uma revelação, né. E aí ele foi um grande entusiasta da teoria da libido, mas posteriormente ele se afastou da sociedade psicanalítica e desenvolveu o seu próprio campo teórico, tá, a partir da psicanálise. Eu não vou entrar aqui em méritos como é que foi o rompimento aí do Reich com Freud, tá? A história é divertida, a história é boa, mas meu vídeo vai ficar com 3 horas aqui se eu começar a falar. Então, assim, para resumir a história, eu só posso colocar assim, que o Reich ele não aceitava a ideia da pulsão de morte, tá? O Reich não fazia sentido. Não fazia sentido você ter dentro de você uma parte de você que vai querer com que você se destrua. Isso para ele era prova da doença. Tá? E para Freud isso era a parte normal, digamos assim, né? Você tem um aspecto autodestrutivo. E o Reich simplesmente não aceitava isso. Tá? Então, por exemplo, o que seria um indivíduo saudável para o Freud seria um indivíduo adaptado à sua cultura, né? Então, o Freud sempre falava, uma pessoa saudável, uma pessoa sã é alguém que está adaptado à sua sociedade, ao ambiente onde ele vive, né?
não está destoante, vamos dizer assim. E o Reich não aceitava isso, que ele falava assim, ó, alguém que se adequa a uma sociedade doente, né, não pode ser considerado uma pessoa saudável, né? Então assim, aí tinha muito choque, tinha muita briga, né? E o Reich foi expulso da sociedade psicanalítica, na verdade, né? Ele vai ser expulso e ele vai fundar a sua própria teoria, tá? Que vai ser a... Tem vários nomes, né? Porque ao longo do tempo ele foi desenvolvendo. Vai ser a caracterologia. Sempre tem dificuldade para falar, né? Ou a vegetoterapia também, né? A somatopsicoterapia também vai ser conhecida. E aí, né, quem quiser conhecer Reich, o livro é esse aqui, ó. Esse aqui, eu não sei se tá, eu não consigo ver a filmagem, né? É esse aqui, tá? A Análise do Caráter. Esse livro aqui, se você, eu recomendo fortemente, se você quer trabalhar com terapia corporal amanhã e depois, se você quer trabalhar com essa parte de psicoterapias corporais e tal, né? Começa por aqui, tá? Começa pela Análise do Caráter. É claro que esse livro aqui, hoje em dia, já foi, não vou dizer superado, mas vou dizer assim, tem coisas além, né? Mas isso aqui é a base, o começo e muita coisa do pensamento reichiano sobre a análise do caráter vai estar aqui, né? Que o Reich, ele vai... uma das coisas que ele vai inovar, vamos dizer assim, na psicanálise, é que ele vai dizer assim, onde é que está o inconsciente? Né? Onde é que fica esse negócio que a gente chama de inconsciente? O inconsciente para o Reich está no corpo, né? Corpo. Por isso que ele vai falar sobre a vegetoterapia, né? A terapia dos aspectos do nosso sistema nervoso vegetativo, ou nosso sistema nervoso autônomo, né? Então ele vai dizer assim, o inconsciente está ali, então o inconsciente está no corpo. E o Reich vai dizer assim, ele vai criar, quem vai falar das couraças de caráter, né? Ou a teoria do caráter, ele vai dizer assim que como a gente se relaciona com o mundo, né, isso vai fazer com que a gente se manifeste o nosso inconsciente, e o nosso inconsciente vai se manifestar no corpo. Você olhando para a pessoa, observando características do corpo da pessoa, você consegue identificar características do caráter, né? Aí ele vai substituir a ideia de personalidade pela ideia de caráter, e você vai conseguir entender ou compreender o que está acontecendo no caráter daquela pessoa. Só para vocês entenderem bem rapidinho, tipo assim, uma pessoa que está sempre melancólica, deprimida, uma pessoa muito triste, uma pessoa que está sempre sofrendo, ela vai ter essa cara, assim, não sei se estou fazendo direito, né? Essa cara, assim, o olho caído, né? A boca caída, né? As fáscias, as carnes vão ser moles, não vão estar presas, né? Rígidas no corpo, porque ele está sempre sofrendo e tal. Então, essa marca, essa cara significa que a pessoa está tanto tempo, tão cronicamente ali, vivenciando aquele sentimento de modo inconsciente, que ela nem percebe, que estou sempre ali, então, que aquilo chega a dar uma marca no corpo, né? Do mesmo modo, alguém muito irritado, uma pessoa muito agressiva, que ela vai estar sempre, né, pronta para matar, sangue no olho, né? Vai ser aquela pessoa que vai ter o queixo jogada para frente, né? Porque a agressividade, a forma mais primitiva da agressividade que a gente tem é mordendo, né? Começa lá o bebê mordendo o bico do seio da mãe lá, né? E nós, como animais, a parte mais primitiva, todo animal se defende, o modo mais básico de defesa de qualquer animal é na mordida. Então as pessoas muito agressivas, elas vão ter esse queixo proeminente para frente, o olho saltado, o entrecenho aqui né, chega a deixar marcas, rugas aqui, né, na testa. Enfim, isso aqui é bem grosseiro, tá? Porque não é só isso aqui. Isso aqui é só bem grosseiramente falando. É mais no corpo mesmo, tá? Mas deixa marcas, né? Então essas formas como a gente se relaciona com as nossas emoções de modo inconsciente, eu nem percebo que eu tô, né? Não, tu tá irritado? Não, tô normal. Né? O cara tá ali assim, não, tudo bem contigo, tudo bem, né? Então eu nem percebo que eu estou irritado, né? Eu só vou perceber quando eu efetivamente faço uma besteira, né? Mas aquilo ali vai deixando marcas no meu corpo, porque vai deixando e vai mostrando do meu caráter, né? Meu caráter mais agressivo, meu caráter mais deprimido, meu caráter mais esquizofrênico, vamos dizer assim, né? Então ele vai criar essa teoria a partir disso, tá? Então, de novo, quem quiser trabalhar com terapia corporal, esse livrinho aqui, e esse outro aqui que também é base para Freud, tá? Para Reich, que é A Função do Orgasmo. Tá? Esse aqui é outro livro fundamental para você entender tudo sobre psicoterapia corporal de base reichiana, né? Tem outras terapias corporais, mas essa aqui a Reich vai explicar como é que funciona o nosso sistema vegetativo e basicamente como é que funciona, para que serve o orgasmo no organismo, né?
no indivíduo. Bom, eu não vou entrar muito aqui, porque senão eu vou começar a falar de Reich e aí não sai do texto. Mas só para vocês entenderem que é isso, tá? Ele vai sair da psicanálise, ele vai utilizar a psicanálise, ele vai criar a sua própria teoria, que não é psicanálise, é a teoria reichiana, mas a base é psicanalítica, mas vai ser bem diferente, né? Onde as principais diferenças vão estar aí, tá? Ele vai dizer que o inconsciente está no corpo, ele vai fundo na teoria da libido e ele vai criar uma outra energia, digamos assim, a partir das suas observações em laboratório. Essa que é a grande tchan do Reich, né? Bom, vamos lá. Então aqui, né, uma das grandes contribuições do Reich foi a ligação clara que ele estabeleceu entre os processos psíquicos e as sensações dos impulsos vegetativos do corpo. Era isso que eu estava falando, né? Eu não vou aprofundar muito agora nisso, mas só para vocês terem noção. Então, aspectos dos nossos impulsos vegetativos, né, do nosso sistema nervoso autônomo, que é a parte inconsciente, né? Porque o sistema nervoso central eu controlo aqui, eu estou controlando minha mão, estou falando, eu tenho controle. Agora, o sistema nervoso autônomo não tem controle. Nesse exato momento, sei lá, meus rins estão filtrando mais ou menos a urina no meu sangue, porque... urina no meu sangue não é isso, né? Filtrando meu sangue e produzindo urina, né? Porque eu estou mais nervoso ou menos nervoso, então, entende? E isso eu não tenho controle, eu não tenho como segurar, né? Falar eu controlo, meu sistema nervoso central, né? Agora, funcionamento do meu rim, por exemplo, não tem como, né? Ou até a minha tensão muscular eu até tenho, né? Como controlar, porque relaxa, mas quando eu menos vejo, eu já estou lá tenso de novo, né? Então, são esses aspectos aí de aspectos emocionais causando marcas, né, no corpo, né? E consequentemente padrões de cronificação e adoecimento no corpo, né? Então ele percebeu que uma experiência psíquica poderia provocar uma resposta somática, né, uma resposta orgânica, produzindo uma mudança permanente em um órgão ou em uma parte do corpo. Foi isso aí que eu falei. Então aqui que está tipo, só um exemplo, né? Então tipo, olhando para o corpo de uma pessoa, que a gente vai chamar até da própria somatopsicoterapia, né? Você olhando para as características, a barriga flácida, a barriga dura, né? Tudo isso vão ser indicativos de como que a pessoa efetivamente é afetada por aspectos do seu inconsciente, por aspectos da sua emoção, né? Os ombros mais caídos, os ombros muito para frente, os ombros, né? Aquela postura cansada, aquela postura de alguém nervoso, de alguém, né? Com medo, paranoico, porque alguma coisa vai acontecer, o cara está sempre, né? Então, essas formas do que como o corpo se manifesta, né, elas vão deixar marcas, né? E aí, de novo, eu não vou ter como falar do Reich como um todo, tá? Mas só para vocês entenderem, o Reich ele vai dizer que existem 7, que a gente vai chamar de couraças corporais, que são essa figura aqui ela representa isso, né? Então seria a couraça ocular, a couraça oral, a couraça cervical, a torácica, a diafragmática, agora eu perdi aqui, isso aqui é a pélvica, isso aqui esqueci o nome, depois eu vejo, tá? Mas seriam 7 couraças que diriam respeito ao desenvolvimento da libido. Tá? Lembra que o Freud vai falar das fases, fase oral, fase fálica, né, fase anal, que corresponde ao desenvolvimento da libido no corpo, né? Então começa aqui na fase oral, a libido desce, vai lá para o ânus, vai depois para os órgãos genitais e tal. Então, do mesmo modo como tem esse movimento da libido, né? Se vocês lembrarem lá das aulas de psicanálise de vocês no começo, né, do curso lá, que é um desenvolvimento, né, céfalo-caudal, né, de cima para baixo, próximo distal, né, de dentro para fora, né? A mesma coisa está aqui, ó. Freud vai dizer sim, é assim que, Freud, o Reich, né? É assim que acontece, mas antes da libido se concentrar na boca, né, que o Freud vai dizer que é o primeiro lugar onde a libido vai se concentrar é na boca, o Reich vai dizer o primeiro lugar é no olho, né? Porque apesar da criança estar ali mamando ali no peito da mãe e tal, mas ela faz o contato no olho da mãe, né? Quando você quem aí já é mãe, que já deu dedo mamar, ou quem já viu uma mulher amamentando, porque ela coloca o bebê aqui no peito, né? O bebê tá ali, mas ele tá lá olhando pro olho da mãe, vamos dizer assim, né? E a mãe corresponde com o olhar. E essa correspondência com o olhar, se der tudo certo, vai dar tudo bem, mas se esse olhar não for correspondido, né? Se essa criança ficar no vazio tentando fazer contato com alguém e não consegue fazer contato com ninguém, só um exemplo, tá? Isso vai gerar uma couraça, um problema na região, né, ocular. A mesma coisa depois na boca, na garganta. Então, na terapia reichiana, o que ele vai fazendo é isso, ele vai soltando essas couraças musculares, esse é o termo, né, que foram se formando inconscientemente no nosso corpo e tem
memórias corporais aqui, né? Aqui, uma pessoa com muita raiva, né? Uma pessoa que tá sempre assim, né? Fala e não chega a abrir os dentes, né? Não chega, tem tanta raiva dentro de si que ela não chega nem a abrir a boca. Isso vai deixando toda uma contração muscular aqui nessa região do pescoço, né? Eu não lembro do nome desse músculo aqui, não vou lembrar agora o nome do músculo. Faz muito tempo, né, que eu fiz isso. Então, por exemplo, quando você vai lá, você trabalha essa musculatura, você solta toda aquela raiva que estava presa aqui na garganta, vem para fora. Então é assim que o Reich vai fazendo o trabalho dele, já deu meia hora. Bom, vamos lá, né? Então, acho que vocês entenderam. Então, o Reich ele vai fazer essa inovação, principalmente aí trabalhando a libido no corpo mesmo, tá? Enquanto o Freud ficava trabalhando a libido, apesar de ela ter uma base corporal, tal, né? Mas era uma coisa mais conceitual, né? Era uma coisa mais a relação do id com o superego, tal. O Reich vai dizer, ó, é aqui, ó. Já que tá aqui, então vamos para lá. Por isso que ele vai, principalmente, partir para essas práticas corporais mesmo, né? Para analisar o inconsciente. Só que ele amplia isso, tá? Ele amplia, ele vai muito além do que simplesmente tentar, do que simplesmente tratar a libido de uma forma corporal. Ele, nas pesquisas de laboratório dele, principalmente trabalhando, vou ler aqui, tá? Então, a partir da sua prática clínica aliada à sua pesquisa de laboratório com protozoários, tá? Então, ele fazia pesquisa basicamente com protozoários. Reich ampliou o conceito de libido e desenvolveu o conceito de orgônio, tá? Observando que o padrão da tensão, carga, descarga, relaxamento, que é o padrão do orgasmo, tá? Que é quem vai explicar aqui, nesse livro aqui, ó, a função do orgasmo, quem vai dizer assim, o que é o orgasmo? Né? Você tem a tensão, né? Você tem uma carga, e aí você tem uma descarga, que é lá o orgasmo em si, que é a ejaculação, ou, né, o orgasmo no caso das mulheres, e você vai ter depois a sensação de relaxamento, né? O que, aliás, o Reich vai dizer é uma excelente para você tratar neurose de caráter, né? Uma boa de uma bela, vou dizer, uma relação sexual. Eu ia falar um outro nome aqui mais popular, mas eu vou falar uma boa de uma bela de uma relação sexual, né? Mas veja, uma boa de uma bela de uma relação sexual não é simplesmente sair por aí pegando todo mundo, não é isso, tá? É uma relação onde você realmente se entrega, onde você realmente tem uma sensação de confiança, onde você tem uma relação sexual lúdica, né? Porque o sexo é para ser lúdico, é para ser divertido, é para ser, né? É aquela coisa, vocês sabem como é que faz. Isso, espero que vocês saibam como é que faz, né? Se a essa altura do campeonato vocês ainda não souberem, eu não vou dar curso disso, né? Até podia, mas não, eu não vou fazer isso, não. É aquela relação sexual onde você realmente solta, você se entrega ali, onde você confia tanto na outra pessoa ali que você tá tranquilo, entendeu? E aí é onde saem as coisas mais divertidas, né? Vocês sabem como é que é isso, né? É onde vem aquelas experiências mais libidinosas, eu vou colocar assim. Mas enfim, né, tô aqui zoando um pouco o Reich, mas é verdade, é aquela relação sexual adequada, aquela relação sexual plena, né, onde efetivamente depois, né, da relação, que não é uma coisa de 5 minutos, tá? Só lembrando, né, é uma coisa divertida, uma coisa lúdica, né, com calma, com prazer, o objetivo, o foco é o prazer, né? Isso para Reich é um excelente tratamento para qualquer tipo de neurose, tá? O neurótico, ele não transa. O neurótico, ele, né? Quando eu digo que ele não transa, não é que ele não sabe fazer, não é que ele não tem relação sexual. Ele até pode ter, mas tem uma péssima relação sexual, né? Uma pessoa que é sexualmente bem resolvida, ela dificilmente, na concepção do Reich, né? Dificilmente essa pessoa vai desenvolver uma neurose. Bom, mas enfim, de novo, não estamos falando de Reich, né? Estamos só dando um toquezinho aqui. Então, por exemplo, o padrão tensão, carga, descarga, relaxamento, que é, né, o modo padrão de funcionamento da libido durante o ato sexual, pode ser identificado em todos os elementos da natureza. Então, o que o Reich vai descobrir é que é isso que eu estou brincando aqui, que eu estou falando sobre essa coisa da tensão, carga, descarga, relaxamento, que é o orgasmo. Ele vai dizer, você encontra isso em tudo mesmo, tá? E aí eu não vou me aprofundar também muito nisso, porque já foi meia hora de vídeo, né? Mas o Reich daí ele vai acabar descobrindo a libido em tudo. Então, assim, se você acha que o Freud era um cara, digamos assim, muito
uma teoria muito sexualizada, é porque você ainda não viu o Reich. Porque aí o Reich, sim, o sexo está em tudo mesmo, né? E a ideia do orgônio, então, para Reich, o orgônio seria, assim como a libido, uma energia sexual, porém com características universais, literalmente cósmicas, tá? Estando mais próximo de uma noção de energia vital que estaria presente em toda a natureza. Então, por isso que eu botei essa representação aqui, tá? Que, tipo assim, o Reich vai dizer assim, o orgônio está em tudo, está no sol, está nas árvores, vem raios cósmicos de orgônio no teu corpo, e ele vai pirar na batatinha. Pirar na batatinha não é bem a palavra, mas assim, ele vai ver o orgônio em tudo. Agora, o que é interessante no Reich, que aí talvez vocês já devem ter lido alguma coisa, visto alguma coisa, que o pessoal tenta fazer essa junção, que vai dizer assim, tá vendo, o Reich encontrou 7 coraças corporais, isso é a teoria dos chakras, 7 chakras. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. O Reich nunca, eu acho que ele nem nunca leu essas coisas, sabe? Ele tinha qualquer aversão por qualquer coisa relacionada à espiritualidade, à transcendência do ser. Ele era um cara do laboratório, ele era um cara que fechava lá no microscópio e ficava lá, e anotação pra cá, anotação pra lá. Ele era o típico obsessivo compulsivo. Lembra do Wundt? Tá? Quando você pensa no Reich, lembra do Wundt, ou então lá do Pavlov, era o cara que ficava lá olhando o cachorro, e era isso, o Reich era isso, ele era obcecado por essa questão laboratorial. Então ele não chegou à conclusão de uma energia cósmica por uma filosofia religiosa, entendeu? Então isso deve ser aquilo que na igreja falava. Não. Ele simplesmente, inclusive, rejeitava tudo isso. Ele rejeitava qualquer coisa relacionada à espiritualidade. Ele achava que isso aí era uma neurose de caráter. O cara religioso era alguém problemático para ele. Até porque na época que o Reich viveu, a religião, ela era as religiões, né, eram as grandes ocidentais, eram as grandes opositoras à sexualidade. Você não podia sair por aí transando o tempo todo, né? Então tinha uma briga muito feia com qualquer questão religiosa, e ele vai chegar a essa conclusão pelo laboratório, tá? Aí foi aquilo que eu falei que é muito curioso, que eu estava falando no começo, que é igual aquilo que a gente viu lá no texto do Capra, que a gente vai ver que os cientistas lá mais avançados lá da física, mas acabam esbarrando em conceitos muito parecidos com os conceitos usados lá no pensamento tradicional oriental lá. É mais ou menos a mesma coisa aqui que o Reich, tá? Ele acaba chegando na ideia de uma energia cósmica, e quem nunca vai aceitar como uma energia espiritual, nunca vai falar isso. Ele vai dizer é uma energia sexual, tá? Então assim, é como se o cosmos, sei lá, é a libido do cosmos, né? Então essa energia sexual tá vindo, né, do cosmos pra gente, a gente entra em contato com ela e tal. E aí ele vai, não vou dar muito spoiler, mas enfim, ele vai desenvolver aparelhos para captar essa energia, tá? E aí que vai ter complicações na vida dele, porque aí ele vai ser acusado de charlatanismo, né? Ele vai dizer que ele encontrou a cura para o câncer, enfim, né? Enfim, o que aconteceu é que o Reich foi preso e aí ele morre na cadeia, tá? Ele morre lá, um ataque cardíaco, morre meio que desacreditado no final da vida dele. Então tem muita polêmica em torno do Reich, alguns dizem que ele era meio louco e tal, mas enfim, tem fundamentos, tá? Essa parte aí do orgônio é mais controversa, que é a parte mais final da teoria dele, mas principalmente essa parte inicial aqui, da teoria do caráter, das teorias corporais dele, é muito fácil de você ver na clínica. A questão do orgônio já é mais difícil de você ver, né? Você pegar é igual o Ti, né? Você não vê o Ti, você não vê o Ti, é a mesma coisa. Mas a questão aí das teorias do inconsciente no corpo, qualquer um que já fez um mínimo aí de trabalho clínico corporal, você vê direitinho e é batata, você pega fácil. Então, você olha pro corpo da pessoa, tu já sabe. Meio que tu já sabe o que o corpo fala, né? O corpo revela. Bom, enfim, vamos lá. Que eu disse que era rapidinho esse vídeo, ainda estamos no Jung. Bora lá, então o que ela vai falar sobre o Jung ali? Ela vai dizer, bom, o Jung é a respeito da energia psíquica, né? Então o que é energia psíquica? Né? O termo energia psíquica não é propriamente um termo junguiano, tá? Mas ele é o termo bastante utilizado por ele, o Jung, né, na base da sua teoria. A energia psíquica foi usada como sinônimo de libido por Jung, tá? Sendo que o grande ponto de conflito entre ele e o Freud, né, entre ele e o Freud, pois Jung não aceitava que a libido e por decorrência a energia psíquica fosse algo de base unicamente sexual. Então, do mesmo modo como o Reich teve a grande briga com Freud porque o Reich não aceitava a pulsão de morte, né, o Jung aceitava a pulsão de morte, mas o Jung não aceitava a ideia de que
essa energia psíquica fosse algo puramente sexual, né? O Reich vai ser o contrário. O Reich vai dizer, é tão sexual que até o universo é um orgasmo, né? O universo é o resultado de um orgasmo, né? É uma trepada cósmica isso aqui. Tô falando isso aqui só pensando se os Reichianos vão ver esse vídeo, mas enfim, né? É um orgasmo, é um orgasmo, né? Cósmico, né? E o Jung, por outro lado, ele não conseguia aceitar isso. Ele dizia assim, não, cara, o psiquismo, a vida psíquica de uma pessoa não pode se restringir à sexualidade, né? Para Jung, a sexualidade era uma das dimensões da energia psíquica. Existiam outras, né? Lembrando que o Jung, assim como o Reich, né, como eu falei, ele teve aquela coisa lá de uma infância muito voltada ao campo, ele ficava lá vendo os animais transando e tal, tudo mais. O Jung, pelo contrário, ele teve uma formação religiosa muito forte. Então essa coisa do místico, do divino, do contato com Deus, né, isso foi muito forte na formação do Jung. Ele era filho de um pastor, né, e foi criado numa tradição, eu não sei se ele era anglicano, ou se ele era católico, eu não acho que ele era católico, desculpa, ele era católico. Acho que ele era católico. Tanto que era para ser o príncipe herdeiro, né? Porque o Freud não queria que a psicanálise ficasse caracterizada como a ciência dos judeus, né? Então ele quis botar o Jung como o príncipe herdeiro da psicanálise, né? E aí o Jung ele não conseguia aceitar essa ideia de que a libido fosse uma coisa puramente sexual, dizendo, não, tem mais coisa, né? Que aí é a dimensão espiritual da energia psíquica, né? E aí eu trouxe essa foto aqui do Jung, eu trouxe essa foto aqui porque eu vi essa... Pra quem não conhece o Jung, acho difícil, porque o Jung é mais conhecido, né? Quem nunca viu o Jung é esse senhorzinho aqui, né? Aqui ele tá velho, tá? Mas quando ele era novo, ele era galanzão, ele era bonitão, assim. Aqui tá um vovozinho, né? Mas eu gostei muito dessa frase aqui, tá? Quem vai dizer assim, ó, o melhor trabalho político, social e espiritual que podemos fazer é parar de projetar nossas sombras nos outros, né? Isso aqui tem muito a ver com aquilo que eu tinha falado para vocês lá nos vídeos, lá no começo da disciplina, sobre você quer mudar o mundo, né? Que a teoria oriental vai falar isso, principalmente o taoísmo vai falar isso, né? O Wu Wei, né? A ação na não ação, né? Você quer mudar o mundo, né? Não faça uma revolução, não faça uma guerra, não tente mudar as pessoas, fazer com que as pessoas acreditem no teu Deus, que as pessoas acreditem na tua ideologia política, que as pessoas acreditem na tua religião. Não tenta forçar as pessoas a mudarem para se adequarem àquilo que você acha que é verdade, porque até você pode estar errado, né? E a chance de você estar errado é muito grande, né? Não tenta forçar os outros a mudarem, né? Muda você, né? Então é o que ele vai... Que é o que o I Ching fala, que é o que o taoísmo fala, que é o que as teorias orientais falam, né? E que é o que o Jung vai estar colocando aqui, ó, veja que é muito próximo, né? Ele vai dizer, o melhor trabalho político, social e espiritual que podemos fazer é parar de projetar as nossas sombras nos outros, né? Eu estou trazendo muito essa só para vocês entenderem porque eu gostei muito dessa frase, porque ela é verdadeira, óbvio, tal. Mas é porque o pessoal da outra turma que eu estou dando aula, alguns alunos me pediram para falar um pouco a respeito do que está acontecendo no BBB, né? Vocês devem estar acompanhando, eu não vejo isso, não vejo o Globo já faz mais de 10 anos que eu não vejo o Globo, me recuso a assistir, né? E muito menos o BBB, enfim, né? Mas aí eu me dei o trabalho de ir na internet para ver o que estava rolando, para entender o que estava acontecendo. E aí eu vi lá, né, o show da lacração, né, o show da militância, meu Deus do céu. Enfim, né? E o que a gente está vendo lá no BBB, que tá todo mundo aí parece meio horrorizado com o que está acontecendo lá, é isso aqui, ó. São pessoas projetando as suas sombras nos outros. Então, cara, você quer realmente mudar o mundo? Você quer realmente transformar o mundo num lugar melhor para os teus filhos, para os teus netos? Fazer a sociedade ser mais justa? Não se preocupa tanto em mudar a realidade social. Se preocupa em parar de projetar as tuas sombras nos outros, né? E o que, infelizmente, a gente vê muito hoje em militante, né? Militante político, principalmente. É um saco isso. É um saco de qualquer aspecto político, tá? Não é aspecto A, aspecto B. Qualquer espectro, né? O que você vê isso aqui, ó. São pessoas visivelmente problemáticas, pessoas visivelmente aí com as suas sombras tomando conta, né, dos seus selfies, vamos usar esse termo, né? Com uma neurose aí pesada, né? Cagando regra, né? Pagando de virtude, né? Isso aqui é projeção de sombra, tá? Isso é destrutivo. E parece que eu tô achando engraçado que parece que agora as pessoas estão sacando isso porque apareceu no BBB. É meio
complicado isso. Pô, ninguém tinha sacado ainda que isso é destrutivo, toda essa militância agressiva que o pessoal faz, né? Uma coisa é você defender uma causa, outra coisa é você querer forçar as pessoas a aceitarem aquilo que você acha verdade, né? Aquilo que você determinou como sendo o padrão de virtude, ou o padrão de certeza, de beleza, ou do que for, e ficar dizendo isso é o certo, todo o resto é errado. Isso é projeção de sombra, tá? Isso é um processo de adoecimento. Então isso que vocês estão vendo hoje na televisão aí, né, não só na televisão, a gente vê por aí em outros lugares, são processos de adoecimento. Tá? É aquilo que o próprio Capra lá vai estar falando, né? Ó, lembra que a gente está ficando muito yang, né? E a nossa sociedade está ficando cada vez mais doente, não está percebendo. Ela pensa que é a virtude, ela pensa que ela está muito bem, porque cada vez mais ela está desenvolvendo a tecnologia, estou cada vez ficando mais tecnológico, cada vez mais conseguindo fazer as coisas, estou cada vez lá, mas na verdade você está adoecendo e não está se tocando, né? É isso aqui, ó, projeção da própria sombra, tá? Bom, mas vamos lá. De novo, assim como não é uma aula de Reich, não é uma aula de Jung, né? É só pra gente dar um passant, né? Então vamos lá. Então Jung nunca aceitou a ideia, tá, de que todo transtorno psíquico era, em última análise, decorrente de uma repressão da sexualidade. Nunca aceitou isso. E considerava que a dinâmica sexual correspondia a um aspecto da dinâmica da psique. Tá? Assim, para ele, a energia psíquica é mais abrangente que a libido. Ela carrega em si conceitos universais que se manifestam de um modo contínuo ao longo dos séculos por meio de um inconsciente coletivo. Então, a ideia que o Jung tem, assim como Reich, né, que Reich vai dizer, olha, é uma energia cósmica, né, mas em última análise é uma energia sexual cósmica, o Jung vai dizer assim, é uma energia cósmica, sempre foi uma energia cósmica. E a manifestação do nosso inconsciente individual, a manifestação da nossa libido individual, ela é uma parcela. Por exemplo, a sexualidade, né, é uma dimensão dessa energia, dessa força, dessa coisa mais ampla que é muito maior do que nós, que as antigas tradições vão chamar de Deus, né? Que as antigas tradições vão chamar de éter, que as antigas tradições vão chamar de prana, né? Que as tradições do Oriente vão chamar de Ti, por exemplo, né? Essa coisa muito anterior a gente, do qual a gente vem aqui simplesmente é um pequeno flash, uma forma de manifestação disso, né? Então, o exemplo que muitos junguianos vão usar isso, que está aqui, ó, né? A ideia da árvore. Vocês já fizeram a disciplina de avaliação psicológica comigo lá, né? Quando a gente vai fazer lá o HTP, né? A árvore, o que é a árvore? Né? As raízes da árvore, então, elas estão lá no inconsciente, né? Então, o cara desenha a raiz, né? As raízes estão lá, elas estão indo lá para o inconsciente. O teu ego é aqui o tronco e as formas de manifestação do teu self vai estar aqui nos galhos, né, na copa, né? Mas esses galhos aqui, onde a gente vai, digamos assim, nos nutrir, não é o nosso inconsciente individual. É isso que o Jung vai falar. Esses galhos aqui, da onde a gente vai trazer, né, aquelas coisas mais profundas que a gente tem no nosso ser, isso está no nosso inconsciente coletivo. Né? Por isso que a gente vai ter aspectos que a gente muitas vezes não vai nem entender de onde é que veio isso, por que veio isso, né? Porque para Freud, que está no inconsciente, basicamente o que foi reprimido, né? Aquilo que eu estava aqui, não gostei, reprimi e tal. Ok. Jung vai dizer assim, tem coisas que a gente traz que a gente que não é fruto da repressão, que a gente já traz e não sabe de onde. E as pessoas entram em contato via símbolos, né? Que a gente tanto discutiu nesses últimos vídeos aí, via o universo simbólico, né? Aqui, né, o eu mesmo aqui, né, o self, né, a gente vai entrar em contato com essas coisas via símbolos, via arquétipos, né, que são coisas que estão aí independente da gente, e a gente simplesmente vai entrar em contato com elas para o nosso próprio crescimento pessoal ou para a nossa própria destruição individual, como eu estava falando antes ali da sombra, né, o arquétipo da sombra. Se você não entra em contato com a sua sombra, se você simplesmente projeta nos outros e diz assim, vocês estão errados, vocês são mal, vocês não sabem o que estão fazendo, isso é projeção de sombra pesada, tá? Ela vai te destruir, né? A tua sombra vai te destruir, porque você não aceita ela, você não aceita que o errado, o mal, também está dentro de você, né? Por isso que você olha para um lado e acusa o outro. Diz assim, você é o impuro, né? Você é que está fazendo a coisa que vai trazer a ira dos deuses. Então a gente precisa te matar, porque senão os deuses vão nos punir. E vocês sabem como é que isso acaba, né?
como é que acabou no passado e como é que vai acabar se a gente continuar indo por esse caminho, né? A gente enquanto sociedade. Então, quer dizer, o Jung ele vai mostrar, ele vai dizer isso. Então, essa energia, né, essa energia psíquica, para o Jung, ela vai ser uma coisa muito mais ampla e a gente simplesmente vai ter lampejos, tá, de contato com ela. Como é o caso aqui, por exemplo, assim, né, aqui está falando, né, é um exemplo aqui, né, está em espanhol, né, então seria aqui a personalidade, o ego aqui, né, o eu mesmo, a nossa sombra, que seria o aspecto do nosso inconsciente. Isso aqui está dentro de um universo aqui, ó, do nosso inconsciente coletivo. A sombra mesmo, ela está lá no nosso inconsciente coletivo. Existe o nosso inconsciente pessoal, que a gente vai ter contatozinhos com isso, né? Mas o grosso mesmo vai estar lá, né? No inconsciente da nossa cultura, podemos colocar assim. E um exemplo disso também, eu trouxe até essa representação aqui, acho que estava até aqui, eu tinha visto aqui em algum lugar, não está aqui nessa imagem, engraçado, eu achei que estava aqui, mas essa representação aqui da ânima e do ânimos, né? A parte feminina e a parte masculina que todos nós carregamos dentro. Então veja, isso aqui é yin e yang, né? O arquétipo do ânimos, o arquétipo da ânimas, na teoria junguiana, fala assim que todo homem, todo, né, ser do sexo masculino, ele vai ter dentro de si um aspecto feminino, uma parte dele que é feminina, que o Jung vai chamar de ânima. Do mesmo modo como a mulher, todo ser do aspecto, né, todo ser feminino, vai ter dentro de si um aspecto, um campo, um lado masculino que ele vai chamar de ânimos, né? Então o ânimos e a ânima é aquilo que vai fazer com que a gente tenha uma compreensão, digamos assim, do outro lado. E isso aqui é uma representação, né, da junção do ânimo, da ânima e do ânimos, né, formando aqui uma única face, aqui, que vocês podem ver, né, uma mulher e um homem aqui, formando aqui uma face. Não sei se isso aqui é uma escultura mesmo de algum lugar, mas é muito utilizado para representar a ânima e o ânimos, tá? É claro que aí, em termos de Jung, sim, ele leu muito sobre o Oriente, tá? Ele leu muito teoria oriental, e eu até poderia arriscar, eu não tenho esse conhecimento, mas eu poderia arriscar que ele foi influenciado, sim. Por exemplo, a própria ideia da teoria do ânimo e da ânimas é basicamente o Yin e Yang. Então eu não vou dizer que foi de lá quem tirou isso, mas é provável que ele tenha sido influenciado por isso, sim, tá? Mas enfim, então a ideia do Jung é que essa energia que a gente tem, que a gente carrega, que a nossa libido individual, ela é apenas uma dimensão, uma demonstração dessa libido universal, essa libido maior, tá? Que está no universo, que não é puramente sexual, ela é uma energia psíquica mais ampla. E a sexualidade é uma dimensão dessa energia, né? E aí a gente vai falar sobre a canalização da libido, né? Então, eu vou correr um pouquinho aí, porque já deu 50 minutos, né? Então, a canalização da libido, né? Se a gente relembrar as formas de manifestação da libido, chegaremos à questão da sua transformação. Tanto faz se é Freud, Jung, se é Reich, todos vão falar a mesma coisa. A libido, ela tem que se transformar, tem que ser canalizada, né? Que nada mais é do que a própria expressão da vida. Nada mais é do que a manifestação da pulsão da vida, mas é também que a gente vai chamar da sublimação, né? É pela sublimação que a gente constrói tudo aqui, né? Aqui eu trouxe uma representação, tá? Essa aqui não é hindu, não, tá? Eu já vi essa representação em alguns lugares, que mostra um pouco isso, né? Essa passagem aí no que seria de uma ideia de uma energia mais tipo aí do Jung, né? Uma energia psíquica que transcende o indivíduo, né? Que o indivíduo entra em contato, mas ela já está aí muito tempo antes da gente nascer, a gente vir, que é isso aqui, né? Que a gente passa de uma geração a outra, ou de uma condição a outra, né? A morte, ela vem, né, aqui o símbolo do infinito, né, colocado aqui, né? A morte vem, a partir da morte vem uma nova vida e vice-versa, né? Vai para um ciclo, esse ciclo aqui a pessoa volta e vem para cá, né? E fica eternamente fazendo isso aqui, né? Essa eterna transformação dessa energia psíquica, essa energia cósmica, essa energia libidinal, né? Que a gente vai se desenvolvendo e entrando em decrepitude. Isso aqui, Yin e Yang, né? O Ti sobe, o Ti desce e a gente tá aí sempre eternamente. E eu acho legal também essa demonstração aqui, que aí sim, isso aqui é bem bastante hindu, né? A ideia aqui da evolução até mesmo das espécies, que você tá vendo aqui, se vocês conseguem observar, que tem um homem aqui, né? Que na própria tradição hindu é isso, a gente, do mesmo modo como a gente evolui e involui, né? Evolui na vida e evolui na decrepitude, isso também acontece pra gente enquanto espécie, né? A gente cresce, se desenvolve, né? No caso da teoria hindu, a gente encarna, eles diriam, né? A gente encarna como animais, encarna como seres humanos, e se a gente não transcender, né? Se você não se tornar um Buda, se você não se transformar numa transcendência espiritual, você vai voltar de novo e vai evoluir e voltar de novo para os reinos mais básicos, e o ciclo eternamente continua, né? Enfim,
Só porque eu gosto dessa gravura, eu acho ela bem simbólica, ela mostra bastante coisa aí, né? Então é isso aqui que a gente vai ver, a canalização da libido, ela vai servir para isso, para fazer a expressão da vida, né? Então, nos diferentes povos, os mais diversos tipos de rituais foram desenvolvidos para capturar e canalizar essa energia que, se deixar dar livre, se escoa para fins fisiológicos. E ali no texto ela vai falar muito sobre a questão da dança, né? Por isso que eu trouxe essa imagem. Essa imagem aqui, né? Rituais de dança, por exemplo, que ela vai estar colocando ali. Bom, se você simplesmente, o próprio Freud vai falar isso, né? Se você simplesmente deixa a libido pela libido, né, você vai continuar lá no reino animal, praticamente. É igual o bicho, tá com fome, vai lá, come, deu vontade de reproduzir, vai lá e transa, e é isso. É o cachorro, né? O cachorro, o gato. O animal comum, né? Agora, se você aprende a não simplesmente jogar essa energia libidinal para satisfação de meras necessidades fisiológicas, não vou nem dizer prazeres fisiológicos, mas necessidades fisiológicas, você segura ela, né? Você retém ela e você canaliza ela, que a gente vai chamar de sublimação, para todos aqueles fins específicos para criar aquilo que a gente vai chamar de civilização, né? Vocês lembram que vocês estudaram isso lá no Freud, né? Mostra a civilização, por exemplo. Então, assim, o desenvolvimento do ser humano como um ser transcendente depende diretamente da canalização da libido. Veja, o desenvolvimento do ser humano como um ser transcendente depende do modo como você canaliza a sua libido, né? Para o desenvolvimento de atividades culturais, como o trabalho e a organização social, né? Não estou defendendo aqui repressão de libido, né? Mas assim, a canalização não é pura e simplesmente. Eu estou falando isso porque o Reich diz assim: não, solta aqui. Quanto mais você solta, mais tranquilo você vai estar, melhor a canalização você vai poder fazer. Já o Freud ele vai dizer: reprime um pouco, guarda para você poder, né, canalizar para outras coisas. Mas de qualquer modo, tá? Independente das teorias, todas elas vão, como vai estar aqui, ó, toda teoria psicológica e até teoria espiritualista, eu poderia dizer, tá? Toda a teoria de desenvolvimento psíquico enfatiza que esse processo aí da canalização da energia, da canalização da libido, né? Esse processo de canalização precisa ser realizado da forma mais consciente possível, né? Caso contrário, o indivíduo corre o risco de se tornar um joguete nas mãos do inconsciente, né? A gente já falou um pouco sobre isso em outros vídeos, né? Você precisa descer no teu inferno, mas você precisa descer de modo consciente, senão você enlouquece, né? O louco é aquele que desceu para o seu inferno pessoal, desceu para o seu inconsciente, mas não tinha controle do que estava fazendo. E aí o ego se fragmenta, né? O que é esquizofrenia? Fragmentação do eu, né? O ego se fragmenta e o inconsciente vem, né? Então, quando você não faz isso do modo controlado, o que nas antigas religiões, nas antigas escolas de mistério se diria que se você não faz com o acompanhamento de um mestre, de um guru, né, de um shidoshi, de um sansei, de alguma coisa, você seria tragado, né, pelos demônios, pelos monstros, pelo que fosse, e eles te destruiriam. Essa simbologia, né, que vai ser, por exemplo, lá eu falei da Divina Comédia do Dante lá no outro vídeo, né, que se vocês já leram Dante, se vocês já viram alguma coisa, né, o Dante ele desce ao inferno, mas ele está lá acompanhado do Virgílio, né, que seria o guia dele, o mestre dele. Então você precisa de um mestre, né, o que a gente hoje diria o terapeuta, né? Você vai descer lá para os seus infernos pessoais, você vai se deparar com os seus monstros pessoais, mas você vai fazer isso na segurança de um consultório terapêutico, né, com a ajuda do terapeuta, alguém que já tem mais vivência, que já tem mais experiência, que já passou por essa experiência e pode te conduzir, né, te leva e te traz em segurança, porque se você fizer meio sozinho, você corre riscos, né? Que é, por exemplo, problema, por exemplo, de uso de drogas, por exemplo, né? As drogas, elas te dão acesso a muitos aspectos do teu ser, vamos dizer assim, mas dependendo de como você usa isso, você pode ter problemas, né? Por isso que vocês vão ver muitas religiões, por exemplo, que utilizam de substâncias, né, tipo, vamos dizer, vamos usar o termo alucinógenos aqui, não gosto desse termo, mas vamos dizer alucinógenos, mas você faz isso dentro de um ritual, acompanhado por pessoas que não estão consumindo, né, porque te ajuda a você ir, te ajuda a você voltar. Se você vai fazer sozinho em casa, é perigoso, né? Você pode ter uma experiência que você pode não gostar, a tradicional aí, bad trip, né? O pessoal fala muito. Enfim, né? Então você pode se tornar um
um boneco aqui, né, um joguete na mão do inconsciente, né? Porém, como apesar de todo o desenvolvimento moderno ainda não temos o controle completo da nossa libido, ainda hoje temos o recurso dos rituais para nos garantir uma melhor canalização dessa energia psíquica, né? Então, esse exemplo que eu acabei de dar, né? Tipo, o ritual religioso que você vai lá e utiliza de uma substância, vamos chamar de alucinógena, para você entrar em contato com o mundo dos espíritos e voltar, né? Você faz isso no ritual. Se você não fizer isso no ritual, você está desprotegido, né? O que é estar desprotegido? Você perde o controle da situação, né? Você precisa de estar com alguém que te auxilie nesse processo, né? Todo mundo precisa de alguém que auxilie nesse processo. Então, mas toda teoria, tanto psicológica quanto espiritual, o que seja, ou filosófica, ela vai dizer, você tem uma hora que você tem que tomar peito da coisa, você tem que se libertar, você transcende, né, e você tem que fazer sozinho, né? Uma hora você vai ter que fazer sozinho, não no começo, óbvio, mas uma hora você vai ter que fazer sozinho, né? É a hora que o discípulo mata o mestre, né? É a hora que o discípulo toma o lugar do mestre, né? É a hora que o filho mata o pai, né? Simbolicamente aí dentro de uma concepção psicanalítica, é a hora que você tem que fazer sozinho, né? Até agora o papai foi comigo, tal, mas agora é a hora que você toma a rédea e faz, né? Então esse processo deve ser feito da forma mais consciente possível. Você tem que ter controle sobre o teu ser, né? Só que isso é difícil, né? Anos de terapia as pessoas levam, né? E às vezes não conseguem, a maioria não consegue, né? Anos de dedicação a mantras, a rezas, uma vida espiritualizada e não consegue, né? Esse é um processo, não vou dizer complicado, mas é um processo complexo, né? É um processo, não vou dizer difícil, mas complexo é a palavra, né? É um processo complexo, né? Então, como a gente não consegue muitas vezes fazer isso sozinho, a gente usa a mão do ritual. O ritual ainda é o jeito para a gente conseguir usar o símbolo, né? Ter contato com o símbolo, ter esse contato mais imagético com esses aspectos do nosso ser e fazer essa jornada, né? É o Jonas na barriga da baleia, né? Do mito lá do Jonas, né? Então a gente utiliza muito esses rituais. Eles são tanto coletivos, como por exemplo aí um ritual religioso, uma missa, né, alguma coisa assim, ou os rituais individuais. E aí por isso que eu trouxe essa foto aqui, porque isso aqui, essa foto, ela mostra exatamente isso que está aqui, ó, né? Como a gente não tem ainda o controle da nossa libido, controle total de como fazer as coisas, a gente usa a mão de um ritual, né, para efetivamente ela conseguir fazer uma coisa. Isso aqui é uma foto que foi tirada em 1943, tá, de um soldado russo, como está aqui, tempos passados aqui, soldados russos se preparando para a Batalha de Kursk, né, em julho de 1943. Esse soldado que está aqui, né, muito provavelmente, dá para ver na cara dele, né, dá para ver na expressão do rosto dele, ele está rezando aqui, né, olha aqui, provavelmente devia ser um terço, alguma coisa assim aqui na mão, porque provavelmente ele estava indo pro front não, no front ele já tá, né? Ele tava indo pra batalha daqui a 5 minutos, né? Então esse cara aqui, nesse exato momento, ele tá literalmente diante do contato com uma experiência que não é simbólica, ela é real, né? E nesse momento aqui, é aquele momento que o cara para e olha e diz assim, eu não sei se eu vou jantar hoje à noite, né? Porque provavelmente eu vou morrer, né? A chance de eu morrer é muito alta, né? Todos nós temos consciência de que a gente vai morrer, mas isso é uma coisa muito distante da nossa existência, né? Você sabe que você vai morrer, mas você pensa, vou morrer um dia, né, velho, sei lá como, atropelado de doença, parada cardíaca, dormindo, ou sei lá, né? Um dia eu vou morrer. E como isso está muito distante, você não imagina isso, você nem dá muita bola para isso. Agora, quando você está com uma metralhadora na mão, né, numa trincheira cheia de lama, olhando para o outro lado, e você vê dezenas de pessoas com um fuzil na mão, querendo te matar, querendo vir para cima de você para te matar, isso aqui é direto, né? Não é de novo, não é simbólico, né? O cara tá vendo a coisa acontecer. Então, nesse momento, ele só tem um jeito de sobreviver aqui, porque esse é o momento que o cara surta, é o momento que o cara sai correndo desesperado e aí toma um tiro e morre, né? Então, se você não surtar, se você não tiver um controle total, se o teu ego não tiver um controle total sobre a tua libido nesse momento, é o momento que você vai surtar, você vai sair, você vai começar a chorar e vai começar a chamar pela mãe, e você vai travar, você não vai fazer nada, e o cara vem e te mata, ou é a hora que você vai
vai tentar fugir feito um maluco, e você não vai ter chance, porque você não corre mais que uma bala, e você morre. Então é a hora que você tem que, teu ego ele tem que se centralizar, ele tem que canalizar toda a tua libido para um foco que é continue vivo, né? E para você fazer isso, você faz um ritual. Se esse ritual vai ser coletivo ou individual, aí nessas horas importa pouco. E é isso que o cara tá fazendo aqui, ó. A hora que ele começa, ele vai lá, reza, né? Beija ali o crucifixo ali, beija o terço e diz assim: meu Deus, me ajuda, porque se eu sobreviver essa batalha, eu juro, né? Aí é a hora que o cara faz a promessa, né? É a hora que o ateu vira religioso, né? Eu juro que eu nunca mais faço isso, nunca mais faço aquilo. Você faz alguma promessa ali, você faz alguma combinação, não sei se com Deus ou com você mesmo, né? Tipo assim, se eu conseguir sair dessa, eu juro que eu nunca mais faço isso ou aquilo. Isso é uma forma de você canalizar a tua libido para aquilo que importa nesse momento. Nesse momento não tem passado, não tem futuro. Isso aqui é o que os mestres taoístas falam do você vive o presente, porque nesse momento a tua vida está toda ali, literalmente, né? Então isso aqui é um belo de um exemplo, tá? Disso aqui, ó. Como a gente, de modo geral, não tem esse controle sobre essa nossa energia psíquica, sobre essa nossa libido, a gente usa desse subterfúgio que é o ritual, né, que é o símbolo, que faz com que a gente faça. Né? Esse aqui faça que a gente faça o que tem que fazer naquele momento. Aqui é outras imagens que eu peguei também. A mesma cena, a mesma situação. Né? Isso aqui são soldados, se eu não me engano, da Chechênia, tá? Também um pouco antes de ir para a batalha, senta, ajoelha ali e reza para uma imagem aqui, acredito que deve ser da Nossa Senhora, né? A imagem aqui do cristianismo armênico, né? Uma imagem armênia, né? E esse aqui é um soldado sírio, tá? Um soldado cristão também, minutos antes de ir para a batalha também, tá lá, né? Isso aqui é uma Bíblia, tá? Isso aqui é um templo cristão. Antes de ir para a batalha, ele vai lá. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que ele pode não voltar, né? Então ele tem que focar, ele tem que centrar, ele tem que canalizar a libido para uma coisa só, que é sair vivo dessa experiência que eu vou passar. Então é o ritual. Isso aqui, ó, é ritual. Né? E é isso que a gente no dia a dia faz na nossa vida comum, tá? Então, como tá aqui, né? A dimensão simbólica do tratamento. No caso do tratamento psíquico, né? É isso aí, é a dimensão simbólica do tratamento. Como quando rezamos para pedir forças para enfrentar um desafio, no caso aí de soldado indo para a guerra, ou de qualquer outra coisa que a gente tem na nossa vida, né? Vou fazer uma prova muito difícil amanhã, minha vida depende disso, né? Vou prestar um concurso público, alguma coisa assim. Você vai fazer o teu ritual. Se você é religioso, você vai rezar para Deus. Se você não é religioso, você vai criar algum outro tipo de ritual. Você vai fazer alguma coisa para centrar a tua libido, né? Por isso que você, né, essa dimensão simbólica, né? Por isso que você às vezes se cura nos rituais, né? Quem vai trabalhar muito isso aí vai ser o Levi Strauss, né? Quando ele vai fazer as suas análises antropológicas, né, de rituais de cura, por exemplo. Quando você participa de um ritual, porque ele tem essa dimensão simbólica. Então, por exemplo, você pode estar aqui, né, num ritual xamânico, tocando tambor ali, batendo tambor, né, com a fumaça ali subindo da fogueira, tá? Todo mundo ali batendo, cantando, né? Ou você pode fazer isso de uma forma simbólica, né, num consultório de analista, né? O que é isso aqui? Isso aqui é um ritual. Observa, isso aqui é um ritual, né? A pessoa está ali deitada olhando para a parede, o analista ali atrás, né? A pessoa, não estou vendo agora, você vai lá e você se abre. Isso é um rito, né? E parte da dimensão da cura, se dá no rito. Esse rito, essa dimensão simbólica, né, que se faz ali, né? É claro que o bom terapeuta, né, o bom xamã, ou o bom pastor, ou qualquer coisa que seja, é a pessoa que não vai fazer você ficar eternamente dependendo do ritual, dependendo do símbolo. Você precisa fazer por você mesmo. Isso é o que a gente chama da transcendência espiritual, né, da tua evolução psíquica, ou dê o nome que você quiser dar, né? Porque senão você vai ser o Dumbo, que foi como a imagem que eu peguei aqui. Acho que todos vocês conhecem a história do Dumbo, né? Conhecem lá, que o Dumbo achava que voava porque ele tinha pena mágica, né? O ratinho, os corvos aqui, né, enrolaram ele, né? O ratinho aqui, amigo dele, ajudou. Então, olha, você pode voar desde que você esteja segurando a pena mágica, né? Então, enquanto ele estava segurando a pena mágica, ele acreditava que ele voava. Se ele tivesse sem a pena, ele achava que ele não podia voar. Mas é óbvio, né? Todo mundo sabe, você já viu a história, né? Ele voava independente da pena, né? Do mesmo modo que você pode resolver os seus problemas independente de um terapeuta, né? Você pode encontrar Deus independente de um ritual religioso, né? É claro
que é difícil, é muito mais difícil, é bem mais fácil, e por que não, né? Por que não utilizar do ritual religioso, utilizar do ritual terapêutico, fazer uma psicoterapia? Você tem que fazer isso, mas você não pode passar a vida inteira nisso, né? Você não pode passar a vida inteira dependendo da pena mágica para conseguir fazer as coisas. Uma hora você tem que fazer por você mesmo, tá? Então vamos lá. Então, ai meu Deus, o símbolo, né? Vou dar uma corridinha aqui que já passou de 1 hora. Não adianta, sempre passa de 1 hora. Enfim, vamos lá, né? Então, o símbolo é a ponte entre o consciente e o inconsciente, né? E ele traz dentro de si conteúdos inconscientes que jamais serão totalmente conhecidos ou interpretados. A gente já tinha falado isso no outro vídeo, né? A própria revelação dos símbolos ocorre pela intuição ou pelos sonhos, né? Que mostram sua natureza inconsciente. Assim, para Jung, o símbolo tem uma energia própria. Não é o resultado de uma mera convenção. Lembra, tá? Que foi aquilo que eu falei, acho que no outro vídeo para vocês. O Jung falava assim: se você nasceu numa cultura, se você nasceu cristão, por exemplo, não é que você não possa mudar de religião, vou virar muçulmano. Pode, não tem problema, mas, cara, tenta permanecer nos símbolos da tua cultura, nos símbolos da tua religião, nos símbolos do teu povo, né? Se você é alemão, né, vai ouvir Wagner, sabe? Porque Wagner, se você é descendente de alemão, né, ouve Wagner, sabe? Lê Percival, né, o mito de Percival, porque isso vai ser muito forte em você, né? Se você é japonês, né, vai, eu não conheço a literatura japonesa, eu não conheço o aspecto japonês, mas vai praticar Aikido, vai praticar o Bushido, né, sabe, assim, vai num templo Shinto, né, vai lá queimar incenso, porque isso tem uma ligação muito forte com você, e o símbolo, porque o símbolo ele é uma ligação com o inconsciente coletivo, lembra? Então, quanto mais contatos você tiver com isso que é próximo de você, mais fácil vai ser você decifrar o teu próprio inconsciente individual, né? Se você ficar mudando para símbolos de outras culturas, de outros povos, não é que não dá. Às vezes a pessoa até tem uma simpatia melhor. Hoje está muito na moda aí coisa de viking, né? Todo mundo é viking, né? Agora tá muito essa coisa nórdica, né? Essa coisa, dá, tudo bem, também funciona. Vamos pensar em Odin, Thor e não sei o que. Tá, tudo bem. Também funciona, mas é bem mais fácil, é bem mais tranquilo, você vai ter mais facilidade para se identificar se você utilizar os símbolos da sua cultura, né? Enfim, só para falar isso aí. Então vamos lá. Então, por fazer parte do nosso inconsciente, tá? O símbolo representa algo relativamente desconhecido e, portanto, não é exatamente aquilo que está representado. Está representando, né? Mas a maneira encontrada para representar o que não se pode definir, delinear e palpar. E aí eu sempre gosto, quando eu vejo coisas desse tipo, falar tipo do arcano 13 no tarô, né? Que é a morte, né? Olha, ele não representa aquilo que parece, né? Quando você olha isso aqui, você pensa, meu Deus, a morte. E aí eu acho muita graça quando você vê, por exemplo, filme, né? Filme que nem entende porra nenhuma de tarô, quem faz aqui, aí vai lá na cigana, aí sai a carta da morte. Meu Deus, vai morrer alguém, né? Ou eu vou morrer. Não tem nada a ver, porra. Vê se vê que quem fez não conhece a simbologia, não conhece o significado das cartas, nem conhece nem tarô, quem dirá mesmo o significado do símbolo, né? A morte, ela é, dentro do tarô, por exemplo, o símbolo da transformação, né? Lembra? A morte e a vida são dois aspectos de uma mesma coisa. Quando você morre, você se transforma em outra coisa, né? Então, quando sai uma carta, por exemplo, da 13, uma carta da morte, não é ruim, isso é ótimo, né? Quando você joga lá o tarô e sai a carta 13, isso é muito bom, quer dizer que a tua vida vai dar um up, quer dizer que vai ter uma mudança, quer dizer que vai ter uma alteração aí, né? E não, meu Deus, vai acontecer uma desgraça. Não, cara, até pode acontecer uma desgraça, mas é uma desgraça que no final vai se mostrar boa, né? Quantas pessoas aí não sofreram acidente de carro e acabou descobrindo o amor da sua vida lá na enfermeira que tratou do cara? É isso, né? Uma mudança forte, uma mudança até talvez traumática, mas que no final vai ter um desfecho favorável. Isso é o arcano 13, né, do tarô. Então veja, ele é muito mais do que aquilo que pode parecer no momento, tá? Então o contato com o símbolo ele é importante por isso que inclusive o Jung fala assim, se exponha ao símbolo, né? Se exponha ao símbolo, porque quando você faz contato com ele fala com o teu inconsciente, né? Então tenha os símbolos próximos de você vai entender aquelas pessoas que carregam crucifixo, carrega figa, né, carranca, né? Esses símbolos que os gregos são muito assim, muito supersticiosos, né? Cheio de barulac, né? Coisinha aqui, coisinha ali, tal. Mas o Jung fala isso é importante.
próprio Freud, né, que vocês já viram isso, ele tinha lá, né, aquela coleção de imagens egípcias. Imagina, aqui não devia falar com o inconsciente dele, que é uma paulada, né? Vocês já viram fotos, né, do escritório do Freud, como é que era? Imagina você trabalhar naquele ambiente, né? Eu tenho ali um chivazinho, né? Um pouquinho, né? Imagina, se comparado com o Freud, não dá nem pra, né, nem comparar. Mas o símbolo fala com o teu inconsciente, tá? Então vamos lá. Então aí ela vai colocar ali, né, que a física quântica lida com questões semelhantes às do mundo psíquico, né? Que ela vai, aí, engraçado, sem querer, né, ela faz um gancho àquilo que a gente viu lá no texto do Capra, né? O átomo e seus componentes não são formados por partículas sólidas, né? Ora são partículas, ora são ondas, portanto, são uma representação única, portanto, não tem uma representação única estanque, pois sua natureza é a própria transformação, é o próprio movimento. Olha só, não é o Ti, né? Enfim, né? Os modelos descritos para representar os eventos no mundo subatômico são apenas um auxílio para a compreensão mental, né? É a mesma coisa que quando a gente fala o Yin e o Yang, quando a gente fala Yin e Yang, isso é pedagógico, é para a gente entender que são opostas, mas não dá para você separar um outro, é só um recurso para que a gente possa captar isso, né? A nossa linguagem racional possa entender isso, mas não é isso, transcende esses aspectos, né? Não são a sua totalidade aquilo que representam, né? A próprio átomo, a própria ideia de átomo, que ela está falando que a física quântica ela esbarrou, né? Vocês viram lá no filme que eu passei para vocês, né? A ideia de que, meu Deus, é onda ou é partícula? É onda ou é partícula? É os dois, mas como é que pode ser os dois? Não pode ser, como é que fica? Isso é um símbolo, né? Então o próprio átomo, a própria ideia de conceito de átomo que a gente tem hoje, ele é muito mais do que aquilo que ele representa, né? Para entender a dimensão do mundo psíquico, então, né, é preciso transcender o pensamento linear e racional e entrar no mundo intuitivo e holográfico dos símbolos, né? Nós precisamos utilizar esses recursos para que a gente possa efetivamente se desenvolver. E aqui, por exemplo, eu trouxe só para título de curiosidade mesmo, são dois, não vou dizer símbolos, tá? Mas são duas representações muito utilizadas na alquimia, né? A maçonaria também usa muito esses símbolos aqui, o símbolo do bode de Mendes, né? Bode Baphomet, né? Que foi como é que é? Popularizado com a obra do Elias Levi, né? Acho que era Elias Levi que vai escrever lá o Ritual e Dogma de Alta Magia, que ficou muito famoso, livro e tal, né? Que representa esse contato com o teu inconsciente, com a tua busca interior, né? Vocês não vão conseguir ver aqui, tem várias coisas aqui, tá? Nesse bode eu não vou falar tudo, mas dá para vocês ver, olha, ele aponta para cima, aponta para baixo, céu e terra, né? Yin, yang e tal, né? Tem muita coisa aqui, mas tem uma coisa que é fundamental, que todo alquimista vai enfatizar isso, vai trabalhar isso, que está escrito aqui nos braços dele, que vocês não vão conseguir ver porque está muito pequenininho, né? Mas está escrito aqui solver e aqui está escrito coagula, né? Dissolver e coagular em latim, né? Então você precisa dissolver e coagular. Dissolver e coagular o quê? Você precisa dissolver os aspectos mais grosseiros do teu ser. A gente falaria aí dos teus defeitos psicológicos, aquilo que está ali no teu ego, algumas coisas até mesmo atravessadas do teu inconsciente, para você coagular aqueles aspectos mais divinos, aqueles aspectos mais elevados que seriam do teu self. Então isso está mostrando um trabalho interno teu que você precisa fazer, né? Quando você encara um demônio, né? Porque isso aqui pode ser encarado como um demônio, o demônio te revela uma verdade sobre você mesmo. Dissolve e coagula. Dissolve aquilo que é inadequado, que atrapalha a tua vida, e coagula aquilo que é adequado, aquilo que vai levar à transcendência da tua alma, né? A mesma coisa está nesse símbolo aqui, que também tem muito, nessa gravura, né? Que também tem muita coisa aqui, mas que é muito representada por uma frase, por uma expressão, desculpa, que é muito conhecida na alquimia, né? Que vai ser o vitriol, né? Que é o vitriol, são as iniciais de uma expressão, né, alquímica, que significa visita interior terrae retificando in venis occultum lapidem, né? Visita o interior da terra e retificando, né, escavando, você vai encontrar a pedra lapidada, né? A pedra oculta lapidada, né? Trabalhada, né? Que seria aquilo que os alquimistas falariam da pedra filosofal. Visita o interior da terra e trabalhando você encontrará a pedra sagrada, vamos dizer assim.
Horas, não é isso que o Freud dizia? Escava o teu inconsciente e você vai entrar em contato com os teus aspectos que você precisa dissolver e coagular para efetivamente você curar as tuas neuroses, as tuas doenças. Vocês conseguem perceber que o que a gente faz hoje, por exemplo, na clínica, é a mesma coisa que era feita aqui nas idades antigas, simplesmente usando símbolos diferentes. Antigamente você usava a figura de um demônio, que você precisa lutar com esse demônio para você efetivamente transcender, salvar a tua alma, né? Hoje a gente usa a figura de um analista, que você precisa efetivamente compreender, é a esfinge, né? Que outra metáfora, outra simbologia, que você precisa decifrar, né? Para efetivamente curar, alcançar a tua sanidade mental, né? É a mesma coisa, né? Com linguagens diferentes. E transcender e alcançar aí o teu desenvolvimento pessoal. Bom, gente, 1h18 já, 1h18. Vamos lá, só para fechar então, né? Para fechar. Então, Ti, né? O que é o Ti? Né? É libido ou é energia psíquica? Né? Então vamos lá, né? Ela vai colocar lá no texto. Freud, Jung e Reich debateram-se a respeito do conceito verdadeiro da libido. Né? Freud e Reich acreditavam na libido como uma expressão da energia sexual, né? E Jung já dizia que ela poderia abranger outras energias psíquicas. Reich sugeriu que a libido faria parte do corpo e da mente, então ele vai colocar a ideia de corpo. Né? Mais adiante usou o termo orgônio para descrever uma energia vital cósmica, né? Cósmica e vital. Essas discussões deram origem a uma série de discussões, né? Discussões dando origem a discussões, né? Interpretações em linhas terapêuticas, né? Essa coisa aí de a libido é sexual, não é sexual, é corporal, é psíquica, é universal, é física, é do indivíduo. Deu muita briga, muito pano pra manga, e aí eu convido vocês a ler aí a história do movimento psicanalítico, que vocês vão ver, é divertido, é legal, tem muita coisa lá, e vocês vão ver que deu margem para dezenas de modos, de formas terapêuticas diferentes, né? Enfim, o que é curioso é que todas essas teorias aí, todos esses modos de pensar, se englobam, se assemelham muito àquilo que a gente vai chamar de Ti, né? A gente não, né? Que no Oriente vai ser chamado de Ti. Né? Então, o conceito de Ti engloba tanto a noção da libido quanto a noção da energia psíquica. Ele é individual e é universal. Né? O Ti é aquilo que movimenta o homem em direção ao mundo, é aquilo que o faz se desenvolver, mas se mal canalizado, represado ou insuficiente, pode fazer o indivíduo adoecer de modo físico, mental e socialmente. Né? Do modo exatamente igual ao que acontece com a libido na formação das neuroses individuais e coletivas. Né? Então, de novo, eu não estou dizendo que o Ti é a libido, tá? Não estou falando isso. Eu estou só, nem eu nem a Helena, né? A Helena, isso aqui é a Helena que está falando, né? Ela não está dizendo isso, então a libido é o Ti. Não ela está falando isso, mas ela está fazendo um paralelo entre duas formas simbólicas de você compreender a existência, né? A nossa existência física e psíquica, orgânica e espiritual. Né? São duas formas conceituais da gente compreender isso, que é o que a gente é. Tá? E aí, o que ela está falando assim, é que no fundo talvez exista uma alta probabilidade disso ser realmente verdade, apesar de você não poder pegar o Ti, apesar de você poder não pegar, você não pega a libido, né? Você não mede, você não tem lá um aparelhinho para o libidinômetro, né? Para medir a quantidade de libido que a pessoa tem, você não vai conseguir fazer isso como a gente faz com a eletricidade, por exemplo, com a energia eletromagnética, por exemplo, né? Mas é curioso que como pessoas em lugares diferentes do mundo, em épocas diferentes, acabam chegando com conceitos muito próximos. Né? Então deve ter algum fundo de verdade nisso. Né? É nesse sentido que ela está querendo colocar. Portanto, se a gente utilizar as práticas terapêuticas, né, as práticas de cura que essas teorias utilizam, baseadas nesses conceitos, a probabilidade de a gente efetivamente conseguir a cura de uma doença, que aí também vai ser entendida como algo simbólico e vai ser entendida sempre como uma doença física e psíquica, né? Física e espiritual, orgânica e emocional, né? É tudo uma coisa só, não dá para você separar. A probabilidade de você conseguir um sucesso terapêutico é alta. Né? Então, por isso, né, para finalizar mesmo, né, 1h20 já, por isso, se aproximar do entendimento e do uso, tá? Esse que eu acabei de falar, do Ti, é importante para quem trabalha com a saúde, né? Para quem vai trabalhar com práticas integrativas complementares, por exemplo, né? Ou trabalhar com alguém que trabalhe com isso, né? É bom ter uma noção disso.
Quando se está aberto ao conceito intuitivo do Qi, né, verifica-se que ele esclarece as discussões a respeito da origem das neuroses e da ligação das doenças psíquicas com as doenças somáticas. Né? A gente encontra isso na acupuntura. Né? A gente acaba tratando doenças do espírito e as doenças do corpo por meio de um único recurso terapêutico. Né? Vários caminhos são aí possíveis, pois o Qi circula em duas direções. Né? Ele é partícula e é onda, é psique e é soma, causa doenças e adoece, propicia a cura e ele próprio se restabelece. Né? Então é a própria noção, né? Se a gente tiver essa compreensão do Qi, de novo, né? fica como uma sugestão, vocês se aprofundarem nesses conceitos, se aprofundarem nessas práticas terapêuticas, né? Porque quando você domina isso que a Helena está colocando ali, né? Que é simbólico, né? Mas quando você domina esse campo simbólico, você vai ver que você, como terapeuta, o recurso que você tem como terapeuta fica extremamente ampliado, porque você começa a olhar agora para a pessoa que está ali fazendo uma terapia com você, fazendo um recurso de saúde qualquer que seja com você, não como alguém portador de um transtorno, ou como alguém portador de uma doença, né, que precisa ser eliminada, que precisa ser curada, que precisa ser sanada. Você vai ver que o que está acontecendo ali é um processo. Né? É um processo. E você vai ser o quê? Você vai ser a pessoa que vai ajudar essa pessoa, esse seu cliente, no caso aí, né, a passar por esse processo, a transcender esse processo. Né? E essa transcendência é que acaba trazendo a cura. Né? Então você não foca na cura, você foca no processo, na transcendência, né, na evolução do indivíduo. Bom, gente, é isso, tá? De novo, sinceramente, eu achei que hoje ia dar 30 minutos. Enfim, fazer o quê? Né? Então, falo mesmo, né? Paciência. Eu vou levar isso pra minha terapia. Bom, gente, então é isso, tá? Por hoje é só, pessoal, né? Então, de novo, qualquer dúvida que vocês tenham, aí quando a gente fizer o nosso próximo encontro síncrono, né, anotem aí, que aí a gente tenta esclarecer lá, tá ok? Então, espero que eu tenha ajudado aí vocês a compreenderem um pouco mais aí sobre essa questão da libido, essa questão do Qi, né? E a gente encerra por aqui. A gente agora não vai mais falar sobre nada de medicina chinesa. Agora o próximo texto, se eu não me engano, eu vou falar sobre chakras, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre essa concepção aí de aura, né? Aura, chakras, que é mais próximo aí do campo hindu, né? Muito usado lá na medicina ayurvédica, por exemplo, né? A questão dos chakras, energias e tudo mais. Enfim, tá? Então é isso. Dúvidas, de novo, a gente esclarece quando a gente se encontrar no nosso encontro síncrono, tá bom? Então, agradeço a paciência de vocês aí por ficar quase uma hora e meia ouvindo aqui tudo isso, mas, de novo, né? Quem não conseguiu pode rever isso de novo depois outra hora, né? Ou passar mais rápido aí no YouTube e dá essa possibilidade de passar mais rápido. E aí a gente vai tocando, né? Vai fazendo o que dá, tá bom? Então um abraço para todo mundo aí, até a próxima aula ou até o próximo vídeo. Até mais e tchau!